Boa tarde, galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Pedro e eu estou aqui então para que nós, mais uma vez juntos, podemos trabalhar com a disciplina de arte. Isso mesmo, aquela disciplina gostosa que nós amamos ver as imagens e trabalhar sobre todo o período artístico, desde o início até os tempos de hoje, que é os tempos que estamos vivendo, ok? E já que nós estamos falando um pouco sobre desse tempo, né, de tudo isso que está acontecendo e de tudo isso que nós estamos vivendo, tanto eu quanto vocês aí de casa com os seus pais, vamos falar um pouco então sobre a prevenção deste vírus que está circulando pelo mundo. Sim, o Covid-19, o conhecido como coronavírus. Para que nós podemos, estar trabalhando e lutando para que a nossa saúde esteja ótima, vocês como crianças irão ajudar o professor com as seguintes regrinhas, que é lavar muito bem a mão com água e sabão, secar e, claro, passar bastante álcool em gel na mãozinha, para que os germes e os vírus saiam ou nem cheguem perto de nós, correto? É importante lembrar também que devemos usar sempre a máscara, pois o uso da máscara é indispensável para a nossa saúde. Tudo bem? Combinado então? Ok, então. Então, pessoal, como nós estamos trabalhando com a disciplina de arte, hoje nós iremos retomar sobre um conteúdo lá da primeira aula, que é sobre a arte naif. Vocês lembram que nós estávamos falando e trabalhando juntinhos que a arte naif é aquela arte onde tem muita espontaneidade, tem muito a questão do nosso impor, do nosso espontâneo, tudo aquilo que nós pensa, nós fazemos. A arte naif é muito mais por este caminho, tá? Onde então aqui, por exemplo, a arte naif, os poetas anarquistas do pincel. É porque os artistas desse período artístico da arte naif são considerados bastante, então, pessoal, muito poetas, pois todas em suas obras, eles relatam muito o seu sentimental. Eles são muito espontâneos na hora de produzir uma obra de arte, ok? Vocês aí em casa, na primeira aula vocês lembram que a professora pediu para que vocês procurassem ou pedissem para um adulto, um responsável, ajudar vocês a identificar uma arte naif dentro de casa? Vocês encontraram? Na casa do professor ele conseguiu encontrar vários tipos de arte naif, como colares de praia, como colares de pedra, colares de prata, tudo aquilo que a gente olha e é do nosso agrado e a gente vê como diferente e também como algo que seja espontâneo para a nossa vida ou do nosso cotidiano, já é considerado uma arte naif que nós conseguimos encontrar dentro da nossa casa, ok? Diante então dessa arte naif, vamos voltar um pouquinho lá na aula passada, na nossa aula de número 1, para a gente retomar um pouco sobre essas obras, deste período artístico. E a gente retomar então um pouquinho desse conceito, Professor Pedro, na primeira aula, então nós vimos umas imagens onde retrata sobre a arte naif, uma arte onde nós conseguimos retratar tudo aquilo que nós vimos no nosso dia a dia, tudo aquilo que nós achamos de interessante, de bonito, como então o modo de sobrevivência do homem, como a pesca, a questão da agricultura, a questão da fauna, da flora, tudo bem? Então, aqui então o professor vai retomar um pouquinho dessas imagens para que nós possamos então ter um pouco mais de entendimento sobre essa arte que é a arte naif, ok? Então vamos lá. Na nossa primeira imagem aqui, como vocês podem ver, nós conseguimos analisar o quê? Um pouco então da nossa natureza, Essa imagem aqui, essa obra de arte naif, é uma obra de arte onde esse artista ele quis retratar todo aquele movimento e aquela expressão que a natureza tem, como as cores, a paisagem, Nós conseguimos analisar então lá no fundo o sol, tá? A pastagem, Aqui nós conseguimos identificar que são coqueiros, junto disso também tem as flores, Então esse artista ele já quis retratar a questão mais da natureza, o viver do campo, tudo bem? Na nossa próxima imagem, então, nós temos
um casal, né, como vocês podem ver, também passeando na natureza, ok? Já esta imagem, então, essa obra de arte, olha que interessante as características que nós conseguimos analisar, pessoal. Nós conseguimos ver que esse artista, ele já predominava mais em mostrar tudo diferente. Nós conseguimos analisar, então, aqui uma mão maior, uma mão grande, né? As pessoas com a proporção maior, né? Como se fossem gigantes mesmo, entendeu? Já do outro lado, nós conseguimos ver uma pessoa já com uma percepção de uma pessoa pequena, como se fosse um boneco. Mas o importante da semelhança é que os dois são seres humanos e os dois estão coligados, então, diante de uma natureza. Alguns numa floresta e outros num pomar. Tudo bem? Aqui, então, pessoal, já entra então a nossa questão que a gente falou da fauna, né? Que é a questão dos animaizinhos, né? Olha que bacana. Isso aqui, então, é um macaco, né? Como todo mundo já sabe, né? Que faz parte da nossa natureza, da vida selvagem, ok? Então, é muito importante, é muito lindo de ver, pessoal, que a arte naif é uma arte onde sempre nós vamos conseguir analisar algo que é do cotidiano, algo que é real, algo que nós conseguimos ver em algum lugar quando nós formos, né, ou procurar, né, nós vamos encontrar, por exemplo, essa imagem aqui do macaquinho, nós vamos ver o macaco algum dia, quem nunca viu, mas pode ter o prazer de ver algum dia. Né? Aqui, ó, continuando a questão então da nossa imagem de natureza junto com os animais. Então, pessoal, voltando aqui. Hoje, a nossa aula de número 2, ela irá falar um pouco da vida, né, a biografia de um dos artistas muito renomados diante dessa arte naif. Quem será? Né, vocês devem estar perguntando. E esse, né, artista que tanto as pessoas ouvem falar diante da arte naif, o nome dele nada mais é, nada menos do que Antônio Militão. Isso mesmo, Antônio Militão é um dos artistas mais falados e conhecidos diante da nossa arte naif, ok? Aqui vocês conseguem ver então com o professor, né? Quem foi Antônio Militão? Antônio Militão dos Santos nasceu em 1956, né? Como vocês já sabem, é um artista plástico, artesão e também poeta, e ele era de nacionalidade brasileira. Isso mesmo, pessoal. Olha que bacana. Antônio Militão, ele é um artista plástico, né? E ele também é da nossa nacionalidade brasileira, né? Muito importante lembrar isso. Tudo bem? O Antônio Militão, pessoal, ele tinha uma grande característica que é quando ele gostava de retratar aqui, por onde vocês podem ler com o professor, ó, as suas pinturas de universos singulares, de coloração, com muita vibração, algo quente, algo vivo, tudo bem? Então aqui, ó, vocês podem acompanhar com o professor, ó, na terceira linha, tudo bem? Olha lá, ó. Sua pintura retrata universos singulares, de colorido intenso, vibrante e repleto de movimentos. Seus personagens ganham uma vida própria em cenários tipicamente brasileiros, tá? Então, Antônio Militão, além dele ser um artista brasileiro, ele gostava muito de retratar tudo aquilo de natural, toda a natureza brasileira, tá? Ele fazia com que seus personagens enquadrassem diante de alguma paisagem, de algum movimento, de alguma aquisição que tenha, dentro da nossa nacionalidade brasileira, diante do nosso país, o Brasil, tá? Então, ó, vamos lá. Antônio Militão, então, esse senhor aqui, tá? Que vocês estão vendo, tudo bem? Essa imagem ao fundo de Antônio Militão é uma obra dele, ok? Onde está no museu, tá? E essa obra, pessoal, é uma das obras onde significa muito a questão da vivência brasileira, tá? Que é a questão do nosso patamar dos índios das aldeias, tá bom? Pessoal, podemos analisar aqui, ó, esta imagem, tá? Que é uma obra, tá? Uma releitura, tá? Baseada no artista Romero Brito, também brasileiro, tá? E o que é bacana de analisar? O professor gostaria que vocês observassem
né? Nessa obra de arte, nessa pintura feita, né, com uma inspiração no artista Romero Brito, nós conseguimos também analisar cores vibrantes. Claro que ele é um artista que nós iremos trabalhar em outro momento, tá? Só que o professor só gostaria que vocês observassem a questão também das cores vibrantes que esse artista utiliza, que também aqui, ó, onde vocês podem ver aqui na nossa obra da televisão, que também obtém cores vibrantes, né? E onde que é mais importante fixar que tudo está igualado de acordo com o que a natureza representa. O que é verde, o que é azul, o que é marrom, o que é amarelo, para dar realmente esse tom de vivo, esse tom de realista, como se fosse realmente de verdade, bonito de se ver. Tudo bem? Então, como nós já estávamos falando, né, sobre o artista conhecido, né, esse artista renomado diante da arte naif, que é o grande artista plástico, né, Antônio Militão, tá? Nós iremos conhecer um pouco de suas obras, tá? Lembrando, pessoal, que as obras de Antônio Militão é umas obras muito conhecidas diante da coloração, tá? Do colorido e da vibração, do vibrante. Então ele trabalhava muito com as cores, muito com a questão do vibrante, da cor viva, daquela questão de ter uma energia diante de suas obras, tá? Lembrando que tudo era voltado para o seu cotidiano, para a questão de popular mesmo, aquela questão de tudo que fosse visto, de tudo que fosse vivenciado, entre outras questões, ok? Então aqui nessa obra nós conseguimos analisar o quê? Conseguimos analisar, tá? Que é meio que uma população, um povoado, né? Uma questão de uma vila mesmo no campo. E ele consegue retratar todas as cores lindas, vivas, umas cores quentes, umas cores que nos traz alegria, né? Antônio Militão também, ele gostava de produzir diante de suas obras todas as festividades, toda a questão então das músicas, das danças, e ele retrata então a festa cultural popular brasileira, que é a questão da festa de São João. Quem é que não gosta da festa junina, né? Viva Santo Antônio, viva São João, viva São Pedro, comer, né, aquelas doces, aquelas gostosuras. E Antônio Militão, ele produz muito essa questão da festa típica de festa junina, da festa de São João, também trazendo as cores muito vibrantes e as cores muito bem coloridas, tá? Sem que ele tivesse, ao menos, né, deixado essa questão de cor quente, de cor alegre. Então ele vem trazendo, já que a festa cultural popular brasileira, a festa junina, já é animada, na sua obra também ele produz essa questão de animação, de alegria, de energia, ok? Nós também temos o jardim bordado, né, que é a questão da natureza, como o professor já falou, que muitos dos artistas de arte naif, eles trabalham com a questão da fauna, da flora, da natureza, do vivo, do verde, né, dos animais, né, e tudo mais. Aqui nós temos o tucano, né, um tucano muito lindo, também digamos que ao ver, né, ao nós vermos essa imagem do tucano na natureza, nos traz, para mim, principalmente, professor, muita alegria, né? Uma questão muito de, né, de emoção, querendo ou não, né? Pela questão dessas cores coloridas, essas cores vivas. Tudo bem? Então, tudo bem, pessoal. Agora, né, a nossa aulinha aqui, né, do slide sobre Antônio Militão acabou. Iremos agora, então, falar um pouco mais sobre as artes naif, só que de outra maneira. Vamos lá? Pessoal, então vamos lá então, né? Aqui na mesa do professor, nós temos então alguns artefatos e alguns objetos produzidos também referente à arte naif. Porque querendo ou não, pessoal, a arte naif, ela também é igual a outros tipos de períodos artísticos. Ela não é apenas baseada em pintura e desenho, mas também ela também tem a questão do artesanato, ok? E aqui então o professor, como vocês podem ver, ele tem esse colares, tá? Feito à mão, artesanalmente, tá? Feito por pedras, sementes e também dentes de animais, tá? Essa questão da arte naif diante do artesanato também é reconhecida porque esse colar, por exemplo, ele traz uma questão meio do quê? Né? Vamos lá analisar com o professor.
Ele traz já uma questão meio rústica, uma questão meio selvagem, não é? Meio tipo tribo, meio assim um homem da floresta, né? Então assim, a arte naif, ela traz mesmo essa questão, né? Essa questão meio rústica, meio brutal, essa questão meio estranha, assim, de dentes com sementes, né? Só que querendo ou não, pessoal, é uma arte que traz muita beleza, tá? E assim como nas pinturas, tá? A arte naif também, diante dos artesanatos, traz a questão de cores, coloração, cores vibrantes, cores alegres, muito colorido, tá? Porque o colorido é o que predomina na alegria, na questão de degustar, de gostar de analisar, o gostar de ver, né? Então, esse colar, por exemplo, é uma arte também naif, produzida artesanalmente, tá? Feito à mão por outros povos, que eles também utilizam de sementes, tá? E cascas, para que eles então utilizassem, né, no seu cotidiano. E é muito bom analisar aqui, ó, como vocês podem ver, a coloração é muito colorido, é muito alegre e muito bonito de se ver, ok? Então, pessoal, vamos agora para a nossa atividade do dia. Nós iremos falar agora, então, para a nossa atividade. Lembrando que para que essa atividade possa ser feita com bastante capricho, muito bem feita e sair um resultado lindo, vocês devem lavar muito bem a mão com bastante água e sabão, como o professor disse no início da aula, passar álcool em gel, escolher um ambiente tranquilo, sem nenhum ruído e barulho, pois lembrando, o barulho tira muito a nossa atenção, tá? Procurar um lugar com bastante iluminação para que vocês possam ter uma boa visão, né? Enxergar muito bem o que irão fazer e produzir, tá? Pedir para um responsável ou adulto, né, colocar ou direcionar vocês em uma mesa, né, ou no sofá, onde for mais confortável de vocês produzirem a atividade de hoje. Vamos lá então? Pessoal, vamos lá então para a nossa atividade de número 2, a atividade da nossa aula de hoje, referente à arte naif, ok? Então vamos lá. Primeiramente lá, na nossa atividade número 2, né, está escrito assim, ó: os artistas naif não se preocupam com as proporções naturais das figuras corretas, tá? Você já ouviu falar do artista brasileiro Antônio Militão? Né? Então, no nosso slide ali, o professor, né, anteriormente explicou um pouco sobre a vida desse artista, falou um pouco com vocês, né, sobre a questão das técnicas da pintura desse artista, tudo bem? Porém, aqui vocês têm um pouquinho, né, um resuminho de quem era Antônio Militão, tá? E vocês têm que dar uma lida, então, só para dar uma reforçada no nosso conhecimento, tudo bem? Vamos lá, então. Observe as imagens abaixo. Aqui nós temos 3 imagens, correto? Que são de arte naif, produzida pelo artista Antônio Militão, tudo bem? Então vocês terão que analisar as 3. Lembrando, pessoal, que analisar não é apenas só olhar e dispersar os olhos. Vocês têm que fixar na imagem e analisar todas as características, todos os elementos que essas imagens obtêm. Logo após vocês terem analisado, agora que vamos então fazer a produção, ok? Aqui então vamos lá, análise da obra. Em uma roda de conversa com os pais ou membro da família, tá? Lembrando, pessoal, que quando o professor fala com os pais, tem pessoas que moram com a vovó, tem pessoas que moram com o vovô, com a mãe, só com o pai. Então, não tem problema. Vocês irão fazer essa roda de conversa com a pessoa que estiver com você, o adulto, o responsável que estiver contigo. Tudo bem? Então, vamos lá. Faça uma leitura da imagem das obras de Antônio Militão e faça a seguinte abordagem compartilhando pensamentos de ideia. O que seria esse compartilhamento de ideias? Vocês irão trocar um pouco as ideias de vocês diante das perguntinhas que estão aqui, ó. Então vocês vão analisar e vão debater junto com o responsável. Sobre as 3 obras diante da arte naif. O que você vê na obra, né? O que
elas retratam e assim então por diante para vocês então fazerem a elaboração das respostas dessas perguntinhas, ok? Segunda atividade da aula de hoje, vamos lá, pessoal. Ó, primeiro, aqui em negrito o professor colocou, não copie exemplos dados, explorem sua imaginação e a criatividade, tá? Vocês estão percebendo que aqui a gente tem uma arte naif? Essa arte naif, ela tem uma coloração muito viva, muito ampla, né? Que nos traz alegria, nos traz uma energia, nos mostra como que é lindo essas imagens. Também nós conseguimos analisar essa questão do natural, da natureza, dos animais, tá? Então, diante dessa imagem, o professor gostaria que vocês analisassem muito bem, analisassem bem mesmo, tá? Lembrando, pessoal, que não vamos fazer correndo a atividade, vamos fazer essa atividade com calma, com cautela, para que saia lindo, maravilhoso a atividade, tudo bem? Então, diante dessa atividade que vocês estão vendo aqui, tá? Embaixo aqui, abaixo dessa imagem, tem um quadrinho em branco. É aqui que vocês irão produzir, então, a sua própria arte naif, tudo bem? Vocês irão, então, fazer todo o contexto da ilustração de uma arte naif, explorando a imaginação e a criatividade de vocês. Vocês podem utilizar, então, de animais, vocês podem utilizar também de população, né, da questão das festividades. Só que no momento o professor quer que a obra naif seja elaborada diante, então, dessa daqui dos dois tucanos lindos, com as cores vivas e vibrantes. Tudo bem? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Sobre a arte naif e o artista brasileiro Antônio Militão dos Santos, tá? E um pouco dessas suas técnicas e um pouco também das cores e das vibrações de cores intensas que ele utiliza para mostrar um pouco da alegria, um pouco do vivo de suas obras, ok? Um beijão do professor Pedro, até a próxima aula e o nosso próximo encontro.